Exatamente. Então, para que você, como diz aqui, que a toda a terra se maravilhou seguindo a besta, o verso 8, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, já o verso 14 diz que a Babilônia tem dado a beber a todas as nações. Então, esse estudo é muito importante. Vamos desmistificar aqui o que seria essa besta. Primeiro, verso 1 diz assim, ó, eu vi, João falando, vi emergir do mar uma besta, né? Como que estivesse saindo do mar, né? Primeira pergunta, vou falar aqui para Leandro. O que é o mar? Lembre-se que o que está escrito em Apocalipse não é aquilo que se lê, né? Quando a Bíblia fala da forma que se lê. quando a Bíblia fala símbolos. de mulher, quando a Bíblia fala de besta, quando a Bíblia fala de espada ou de mar, né? Tudo isso tem um significado, é uma simbologia, não que significa mar literalmente. O que seria mar, Leandro, na Bíblia? Certo, Grace. Convido os queridos ouvintes que também abram a Bíblia aí junto conosco, em Apocalipse 17, verso 15. E nos diz assim: E ele disse, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. Isso, pronto. Aqui no capítulo 17, ele também vê, né, uma besta que emerge do mar, mas no qual tem uma meretriz que está assentada sobre ela, né? Exato. E fala que as águas que você viu, né, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando diz assim, ó, eu vi emergir do mar uma besta, ele está dizendo assim, eu vi essa besta sair do meio de povos, né, de nações, multidões e línguas. O que eu acho bem interessante na palavra de Deus, Luiz, é que ela não deixa você no escuro, né? Não deixa você no escuro. Quando a gente viu Everton ler Apocalipse 13, aí a gente começa a ver aqueles símbolos, aí começa a realmente dar um nó na nossa mente, né? Mas quando a gente vai, por isso que Isaías diz, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Você né? não pode pegar um texto e formar uma opinião em cima daquele texto. Aí agora, você vai tirar várias interpretações e quem é que está com a interpretação correta, verdadeira? Verdade. E agora a gente viu, nessa leitura agora do nosso irmão Leandro, que a Bíblia ela já dá a resposta. Ela fala que o mar, de onde a besta estava emergindo, saiu, povos, né, do meio de povos, né? Nações. E língua. O poder que se levantou do meio do povo. Do meio do povo. Exatamente. Explica, né? Então, se a besta saiu do meio do povo e não de dentro das águas, veja bem, ó que diferença, né? Mas, então, o que seria essa besta? Eu vou querer que o Everton, ele nos diga para nós o que é a besta, né? Mas, antes dele apresentar na Bíblia, a gente apresenta no dicionário. Se você for lá no dicionário, fala que é qualquer animal quadrúpede que podem ser utilizados para cavalgar. Aí fala animal selvagem, né? Então, a besta, na verdade, é um animal. Talvez desfigurado, como apresenta aqui em Apocalipse 13, né? Todo cheio de cabeça e de chifres, né? Animal que você não tem aqui na Terra, mas a Bíblia está falando de um animal, né? Então, eu queria que o Everton dissesse para a gente aí, mostrasse algum texto na palavra de Deus, o que significa besta, só para a gente ter uma noção aqui. Nós temos 2 textos para isso, Gleison. Nós podemos lá, primeiro, em Daniel 7, capítulo 7, versículo 17, onde diz: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ok. 1 Samuel 17. Isso. Agora nós vamos... então, diz que estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Aí, vê só... a gente já vai montando quebra-cabeça. Quebra-cabeça. O capítulo 7 fala de 4 animais, né? Tem traduções bíblicas que falam de 4 bestas, né? Ou 4 animais. É a mesma coisa. Então, ele fala que este animal, né? Ou esta besta, né? Esses animais são 4, que são 4 reis, né? Então, a Bíblia fala que animal, né, representa rei ou reino, né? Então, vamos encaixando as peças aí. Da terra. É isso aí, Gleison. Aí nós
nós temos o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne, e as aves dos céus, e a besta do campo. Ok. Né? Então, a gente vê aí, quando Davi falou ao filisteu, né? Vem a mim, e darei a tua carne, as aves do céu, e as bestas do campo. Algumas traduções dizem as bestas feras do campo, né? Tá falando de quê? De os animais selvagens, né? Que vai ser lançado ali o corpo dele e as bestas do campo vai devorar a sua carne, né? Então, besta, né, na Bíblia, ele é animal, né? Então, aqui ele está falando de um animal e o que seria esse animal, né? O próprio Daniel, capítulo 7, fala que são 4 reis ou reinos que se levantarão da terra. Isso falando-se dos animais do capítulo 7. Mas a gente também vai ver lá em Apocalipse que a besta se refere, já é um animal, como a gente já viu aqui, mas se refere a um poder que irá ou está reinando ou reinou no passado. Tudo bem? Então, vamos para mais perguntas aqui. Tudo bem. Então, a gente viu que vi emergir dentre um povo, né, de nações, um poder ou um rei, né? Só que aqui diz que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então, a pergunta que eu faço é: o que são esses 10 chifres? O que são as cabeças? E também o que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então, eu quero saber o que significa essa besta, esse chifre e essas cabeças. Quem poderia ler para a gente, Everton, Apocalipse 17? Posso ser inglês? Do 9 ao 12. 9 ao 12. Vamos lá, Apocalipse 17. Então, fala que essa besta, esse animal, tinha 7 cabeças, 10 chifres, certo? Então, eu quero saber o que é a besta, né? Eu quero saber o que são essas 7 o que era a besta, o que são essas 7 cabeças, como também eu quero saber o que são esses 10 chifres, né? E proferindo nomes de blasfêmia, que tinha escrito nomes de blasfêmias, a gente vai ver daqui a pouquinho também. Apocalipse 17, versículo 9 ao 12. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, que sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não está vindo, não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, ela também o 8º e o dos 7. 8º rei que procede dos 7, né? Aqui, minha tradução. Pode continuar. E vai à perdição. Ok. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por esta hora, juntamente com a besta. Olha só. Então, a gente viu, né, que as 7 cabeças são 7 montes, numa representação direta aqui a Roma, né? Mas também fala que são 7 reis. As 7 cabeças são 7 reis, certo? Aí diz que a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Já fala que a besta também é rei, ou reino, né? Depende também da tradução. Aí fala que os 10 chifres que viste são também 10 reis. Então, praticamente tudo aqui é rei. A besta é rei, as 7 cabeças são reis ou reinos, e os 10 chifres também são reinos também. A besta, ela representa um poder, né? É um poder, é uma figura que retrata e traz todos aqueles reinos passados, né? Por isso que a besta, lá em Apocalipse capítulo 13, retrata a besta como ela tem figuras, uma representação de um leão, de um urso, de um leopardo, né? Porque ela traz figuras de reinos passados, reinos pagãos,
que tem uma grande representatividade hoje, né, do que seria esse poder, essa besta que logo mais vai implantar a marca da besta para que todos adorem, né, recebendo essa marca na testa ou na mão, que também é uma simbologia, né? Então, por isso que a gente vai caracterizar aqui do que significa essa besta para que você não venha a receber a marca da besta. Então, o interessante, Gleice, que as pessoas podem se perguntar, né? Mas como é que vocês sabem quem é esse poder e desses reis que dominaram sobre muito tempo, né? Quando a gente vai para a história, né? Porque a Igreja Adventista ele tem um método de historicista, né? De interpretação. Exatamente, de interpretação historicista. Quando você vai para a história, aí você vai vendo durante os períodos históricos qual eram as nações que sempre escravizaram e perseguiam o povo de Deus. Aí quando você vai fazendo um paralelo com as profecias, aí agora a sua mente vai se abrindo e você vai entendendo que poderes são esses e que poder é esse que nos últimos dias da terra vai ser adorado novamente, né? Como foi. Então, veja só, o versículo 2, Everton, lê aí pra gente, Apocalipse 3. Então, Apocalipse capítulo 1, a gente viu que viu um poder, né, sair do meio de povos, nações, né? Aí, esse poder é caracterizado e representado por 7 cabeças, que também são 7 reis, e também 10 chifres, né, que também são 10 reis, que se levantariam no meio da terra, né, no meio do povo. O verso 2, por favor, pode ler, Everton? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Olha só, a besta que ele viu ainda vem trazendo mais figuras, rapaz. Recebe poder do dragão. Recebe poder do dragão, né? Primeiro, né, era semelhante a leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão. Eu queria que Edenilson lesse para nós essa partezinha aí, o que se representa essa figura, né, desse leão. Vamos para um comentário aqui, que a gente tem separado aqui, né? E a gente vai ver, Gleice, que Roma, nas duas fases, tanto imperial como papal, foi um poder que sempre oprimiu o povo de Deus, né? Sempre perseguiu. Tá na história. Tá na história. Quem tiver dúvida é só ir na história, ver ali o que houve na Santa Inquisição e outros eventos na história, e vocês vão compreender esse poder aí. Que domina. Quando vocês fizerem a comparação, aí vai se abrir o leque diante de vocês vão ter certeza. Exatamente. Que esse poder. Roma, em suas duas fases, pagã e papal, copiaram elementos do império que viviam antes deles, né? Então a gente viu que antes do Império Romano ele dominar sobre a terra, vinham outros impérios. Existiam outros impérios que dominou também o mundo e oprimiram o povo de Deus, né? Da Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. A gente sabe o orgulho que Nabucodonosor tinha, né? É tanto que uma vez ele andando ali pelas muralhas da Babilônia... Seu palácio, jardim, né? Ele olhou para a Babilônia e falou: não é essa a Babilônia que eu construí para o meu prazer? Então, Nabucodonosor tinha esse orgulho, né? De falar que ele quem tinha construído tudo aquilo. Não é à toa que ele fez uma imagem para adorar ele, né? Exatamente. Ele promulgou um decreto que todos adorassem a ele, nenhum outro Deus. E por isso que Daniel foi jogado na cova dos leões. Exatamente. E da Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. E também o pecado e a transgressão à lei de Deus. A transgressão à lei de Deus. Isso bem. Da Médio-Persa, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo, o primeiro dia da semana. A adoração ao Deus... O domingo, o antigo culto persa, né? Chamado mitraísmo.
dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra. Então, uma coisa muito importante aqui. Roma, Ela copiou isso aí, né? da Medo-Pérsia o culto de adoração ao deus Mitra, né? Mitra, na que adoração. é o dia do deus da Medo-Pérsia, né? Da Medo-Pérsia. Quando eu paro no dia de domingo, eu não estou fazendo a mesma coisa? Quando eu tiro, é verdade, né? Eu Medo-Pérsia. tiro esse dia como um dia santo, como um dia do Senhor, eu tô caindo no grande engano, porque você não encontra isso na Bíblia, né? Exatamente. Isso aí foi introduzido na igreja no ano de 300, eu não lembro a data, mas foi por Constantino, no ano 300 e pouco, né? O interessante aí, Gleison, que quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele se converteu entre aspas, né? Na verdade, Entre aspas, né? Porque trouxe muitos elementos pagãos, né, para dentro do cristianismo, né? Antes Começou de Constantino, a gente sabe no período da história que os cristãos, eles passaram por um tempo de perseguição muito, muito forte, né? Uhum. E quando Constantino assumiu como imperador romano, ele fez o que? A primeira coisa. Ele disse, vamos devolver aos cristãos as terras que a gente tomou e vamos parar com perseguições, né? Uhum. E ali seria uma coisa boa, né? Porque os cristãos não seriam mais perseguidos. Mas junto com esse pacote aqui veio o quê? As heresias entrando na igreja, né? Exatamente. A igreja foi se corrompendo ao longo do tempo. A partir daí só foi ladeira abaixo. Exatamente. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagem, invocação dos santos. Os gregos davam forma humana às suas divindades. A gente sabe disso, né? Uhum. Quem é que não conhece a mitologia grega, né? Uhum. Que todos os deuses ali, eles fizeram imagens, né? Para que o povo viesse a adorar. O que Roma faz hoje? A mesma coisa, né? Leva as pessoas a, em vez de adorar o Senhor, eles prestarem culto muitas vezes a imagens, né? Imagens de esculturas. Isso é muito perigoso. Alguém pode perguntar, mas como é que vocês dizem que essas cabeças aí se referem também a Roma, a Babilônia, aos persas, aos grécios? É só você ler capítulo 7 que fala que esses 4 animais, cada um deles, né, era a representação que diz que o animal, por exemplo, o terceiro representava a Grécia, parece, o quarto animal representaria Roma, né, que oprimiu os judeus e o povo de Deus. Espantoso, né? Uhum. E o primeiro animal que representaria o leão, que representou a Babilônia, os Medo-Persas, o segundo animal. É só você ler o capítulo 7 que você vai saber quais esses animais, o que eles representavam. E por isso que essa besta do capítulo 3 de Apocalipse vem trazendo essa imagem, essa figura desses reinos passados. E quando a gente... o bom da Bíblia, o mais importante da palavra do Senhor, é que ela mesmo se interpreta, né? Uhum. Quando a gente vai lá para Daniel, quando Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel, através do Senhor, né, começou a interpretar, e Daniel disse o significado. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá outros reinos. Isso. Então, a palavra de Deus mesmo, ela vai dando a interpretação. Né? Vai dando a história para que a gente possa entender. Como eu falei no início, né? Você tem que ouvir, você tem que marcar os textos, depois você mesmo pesquisar por si. Ok. Então a gente viu aí, né, a besta que via era semelhante a leopardo, leão e urso. E diz aqui também, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade para essa besta. Então, o dragão deu o seu poder, deu autoridade para essa besta. Quem é esse dragão, Leandro, que diz aí no verso 2 ainda? Certo, Gleison. Vamos deixar a palavra de Deus nos responder mais uma vez. Convido as queridas ouvintes a abrir a Bíblia aí junto conosco, em Apocalipse, capítulo 12, o verso 9. Está escrito: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
claro, né? O verso 7, por exemplo, diz que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, aí diz que o dragão e seus anjos pelejaram contra Miguel e seus anjos. Aí no verso 9 diz que a antiga serpente, não, o grande dragão, que é a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás. Então, o próprio inimigo de Deus, Satanás, deu autoridade para que essa besta ela tivesse poder e autoridade para reinar sobre a terra. Inclusive E mudar a agora- lei, né? E agora, É, exatamente. Eu ia tocar nesse ponto, Léo. E depois que aconteceu isso aí, de o dragão da autoridade e a besta, aí o que foi que aconteceu? Começou agora a besta modificar a lei do Senhor, né? Começou Isso, agora Isso. falar que o domingo é um dia de adoração. Quando não encontramos nenhum texto na palavra de Deus que afirma isso, quando a gente encontra algum texto se refere ao domingo, como o primeiro dia da semana, e encontramos mais de 200 textos que falam que o sábado é o dia do Senhor. Então, qual foi o primeiro objetivo da besta de Apocalipse 13? Foi agora levar toda a humanidade a transgredir a lei do Senhor, a transgredir os seus mandamentos. Eles começaram agora a embebedar as nações com o vinho da sua prostituição. O que é vinho? Vinho são falsas doutrinas que é ensinado aí às pessoas, e quando você vai ensinar a verdade, você sente uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo levadas ao engano. Ao engano. Ok. Eu queria ter uns 30 minutos aqui, rapaz, para a gente poder concluir esse estudo. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, até o verso 2 a gente conseguiu decifrar aqui, certo? O verso 3 eu vou pular aqui, porque diz assim: e vi uma de suas cabeças golpeadas como de morte, certo? E diz que, mas essa ferida mortal ela foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? Enfim. Mas eu quero fazer outra pergunta. Porque no verso 5... diz que esse poder, né, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, na nossa visão assim, veja, não que seja 42 meses. Ok, a gente chega aí. 42 meses. Então, para nós é um tempo muito pequeno. Isso. Muito curto. Só que, como eu falei para você, tudo o que é em profecia, ela tem um outro significado, né? Então, veja, você vai lá no verso 6 do capítulo 12. Vamos devagarinho. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Né? A Bíblia fala de 1260 dias. Se você for lá para o versículo 14, vê, ó, o versículo 14 diz que aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos, né? E metade de um tempo. Metade de um tempo. E aqui, no capítulo 13, no verso 5, diz que deu a autoridade para agir durante 42 meses. Eu vou dizer logo para você, esse tempo é o mesmo. 1260 dias é o mesmo que 42 meses e é o mesmo do que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja bem, a gente vai lá, né? Eu não vamos ler os textos aqui porque vai prolongar o nosso tempo aqui, mas um dia em profecia equivale a um ano. Vamos ler. A gente pode até fechar com essa pergunta aqui, mas eu queria que o Everton abrisse sua Bíblia aí em Números capítulo 14, 34. Números capítulo 14, verso 34. E eu queria que o Edenilson abrisse Ezequiel 4, verso 6 ao verso 7. Mas, antes de tudo, já vou logo explicando para você. 1260 dias. Né? Em profecias, um dia equivale ao ano. Então, seria 1260 anos. Né? Um tempo na Bíblia é um ano. 2 tempos na Bíblia são 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Aí você soma, dá 3 anos e meio. Né?
Você convertendo isso em dias, dá 1.260 dias. Veja que interessante. Se você pegar os 42 meses, né, da profecia do verso 5 do capítulo 13, 42 meses dá 1.260 dias, que convertido isso a anos, dá 1.260 anos. Como eu posso provar para você que dias em profecia é anos? Everton, lê lá, Números capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecerei o meu afastamento. Aí retrata sobre o povo de Israel, né? Que Moisés mandou um espia de cada tribo, né? 12 espias para espiar a terra antes de entrar na nova Canaã, né? E eles espiaram a terra durante 40 dias. Só que eles foram rebeldes contra o Senhor. Disse, olha, vocês agora vão guerrear contra esse povo aí, vocês vão tomar a cidade e é de vocês, como prometido. Vai ser tudo de vocês aí. Só que eles ficaram com medo. Eles disseram, olha, vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito, porque esse povo aí é mais poderoso do que nós. Exatamente. É como se estivesse dizendo assim, olha, Deus não é poderoso assim para livrar a gente desse povo aí, não. E o interessante é que esse povo viu esse Deus afundar todo o exército de Faraó no Mar Vermelho, né? Já vieram de uma grande vitória e temeram o povo daquela terra de Canaã. Aí Deus disse assim, vocês não estão confiando em mim não? Então, 40 dias vocês não espiaram a terra, agora vocês vão passar 40 anos no deserto, rodeando. Né? Ou seja, cada dia por um ano, 40 anos rodeando no deserto até entrar na nova Canaã. Ezequiel, o Edens vai ler pra gente. Isso, eu vou ler aqui o Ezequiel do 5 ao 6. Pode ser, Iglesias? Pode. Porque determinei cada ano da sua maldade, corresponda a um dia, num total de 390 dias. Você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá, durante 40 dias, um dia para cada ano. Para cada ano, né? Então, um dia em profecia equivale a um ano. Então, Exatamente. Quando a Bíblia fala de 1.260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, aí, se você levar isso para dias literais, você vai cair num erro muito grande, né? Porque lá em Daniel capítulo 12, fala também desse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, fala que esse tempo se refere, ele disse, olha, Daniel, tu vai morrer, né? Tu não vai chegar a esses dias, né? Tu vai morrer, olha, e sela o livro, porque isso se refere ao tempo do fim. Aí jogou lá pro fim da história, para os nossos dias. Não é isso? Isso. Rapaz, e aí? Vamos dar... Vamos ter mais 5 minutos aí. 5 minutos? Isso. Ok. O que aconteceu? Essa pergunta, a resposta a essa pergunta ela é muito pesada. É muito pesada. O que aconteceu com uma das cabeças da besta? Né? Vamos seguir ou a gente encerra por aqui? Vamos falar o que o Senhor pede. Pronto. Então, veja só. Lá no verso 3 diz, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, né? Eu vi um de suas cabeças do seu reino, uma dessas aí, né, que representa rei ou reino, foi golpeada como de morte, né? Foi golpeada como de morte, né? O que isso representa, Gleice? O que isso representa? Aí. Então, vamos lá. Esta ferida mortal, ela representa exatamente... Né, primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse poder, né, desse sétimo reino, né, que fala da sétima cabeça, seria o sétimo que ainda não é vindo. Lembra quando João disse assim, 5 já caíram, né, que representava Egito, Assíria, Babilônia, Medopécias, Grécia. E eles estavam vivendo sobre a escravidão de Roma imperial. É tanto que Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição de Roma. Né? E o povo estava clamando por libertação. E Deus mandou Jesus Cristo, né? E na visão deles, até que
Herodes, né? Herodes quis matar a criança, porque ele tinha ouvido, né, que ia nascer um bebê, ia se tornar um rei, ia livrar o povo do jugo dos romanos. Exatamente. E aí ele disse, ó, mata todas as crianças. Isso. Mata tudo, né? Até de Cristo Jesus. Mas eles não conseguiram por providência divina. E os judeus não aceitaram Jesus justamente porque Jesus veio simples, era pobre, era humilde. Então eles não imaginariam que Jesus realmente ia livrar eles do jugo romano. Mas na verdade a promessa bíblica é que Cristo ia livrar eles da escravidão do pecado, não, e não da escravidão do jugo romano. Então por isso que Jesus não foi aceitado por muitos judeus como Messias. Como Messias. Então, vê lá, aí ele disse, olha, um existe, a gente está sobre a jurisdição dessa cabeça, e a sétima cabeça ainda não é vindo, né? Quando é que veio essa sétima cabeça? Esse sétimo poder que dominou e que perseguiu os cristãos? Quando foi decretado em que um ser, um papa, no ano 538, né, que ele dominasse, que ele seria o vicário de Deus, né, aqui na Terra, como representante de Deus aqui na Terra, e quem não seguisse ele era o quê? Era exterminado, era morto e perseguido. Você diz, Gleice, você está mentindo. É só você ir na história. Quem era contra esse poder que dominava e que perseguiu e matou os cristãos das mais atrozes, né, tipos de morte, foram esses reis que dominaram durante esses 1260 anos, que começou em 538, que foi até 1798. Se eu não me engano, se eu errei aqui a questão de anos aqui, me perdoe, mas foi basicamente de 538 a 1798, que foi quando essa ferida mortal foi golpeada, né? 538, 1798, isso, confirmei aqui, muito bem. Aí só que ele fala que um desses poderes, dessas cabeças, recebeu um golpe, né, de morte. Exatamente. E quando a gente vai para a história, Gleice, quando fala dessa ferida de morte, a gente vê que essa ferida de morte foi causada pela prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte. Quer dizer que na história houve a prisão do Papa, né? Exatamente. Essa prisão do Papa Pio VI aconteceu em 15 de fevereiro de 1798. O Papa não deveria mais exercer qualquer função. Então, nesse momento, eles perderam a autoridade. Eles perderam seu poder ali. Ali foi uma ferida muito grande. E ele foi para cativeiro e de lá ele morreu. Ele não saiu, né? O que a gente tem que explicar aqui, Gleice, que fique claro para os nossos ouvintes, que a gente está falando de um poder que oprimiu o povo de Deus. Uhum. A gente não está falando dos nossos irmãos católicos, que tem a sua fé ali, que vai... É por isso que Cristo falou, né? Se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque realmente foi perseguição total. Exatamente. Se a gente vê ali a Santa Inquisição, que eles falam, né? Uhum. Foram mortos ali mais de... Não sei nem mais a quantia, você pode juntar todas as guerras que houve, as duas guerras mundiais, a Revolução Francesa, o morticínio dos judeus pelo Hitler, não chega à quantidade de pessoas mortas que esse poder veio a causar entre o povo, né, de Deus, né? Então que fique claro que a gente está falando de um poder que oprimiu o povo de Deus, não dos nossos irmãos que têm a sua fé, que um dia eu tenho certeza que vai se unir ao povo verdadeiro. Amém. Agora que, para a gente concluir, né, a gente vai fechar aqui, né? Isso. Então a gente vai fechar aqui por questão do tempo, estourou o nosso tempo aqui. Bem, então, se você quer acompanhar e saber mais sobre essa história, né, então eu convido você, próximo domingo, né, a partir de 11h50 até 1h da tarde, 1h10 da tarde, né, a acompanhar... E outra coisa, Gleice, se você quiser saber com mais detalhe, tem nas segundas à noite, na minha residência, e no sábado, às 2h da tarde, na Igreja Adventista Novo Horizonte, ao lado do Terciano. Muito bem.
Muito bem, vamos ouvir uma música agora e depois a gente volta para as considerações finais e nos despedimos aqui de vocês.